Olá, alunos do 8º ano! Hoje nós temos a aula 4 de matemática. Eu sou a professora Julie, então vamos começar. A aula 4 de hoje é ainda sobre o conjunto dos números racionais, então é a segunda parte da nossa aula de conjunto dos números racionais, certo? Na última aula a gente viu mais ou menos o que era o conjunto dos números racionais, como a gente podia definir eles matematicamente, certo? E alguns exemplos ali de números racionais. Hoje o nosso objetivo vai ser reconhecer que um número racional pode ser escrito tanto na forma decimal quanto da forma fracionária e compreender os processos para encontrar a forma decimal de um número fracionário. Para a aula de hoje você vai precisar do seu caderno, caneta, lápis e borracha, certo? Caderno e caneta para fazer as anotações importantes e lápis e borracha para resolver os exercícios. Primeira coisa então, o conjunto dos números racionais, né? Um número decimal, ele é um número com vírgula, certo? Então, quando eu falo de um número decimal, eu estou falando dos números com vírgula que a gente usa. A gente pode representar ele também usando uma fração. Então, dentro do conjunto dos números racionais, a gente vai ter sempre ou uma fração ou um número decimal. E eu posso representar ele das duas maneiras. As duas estão corretas. Então, se eu quiser dizer 1/4, está correto. Se eu quiser dizer 0,25, também está correto, ok? Então, eu posso usar qualquer uma das duas opções, as duas estão corretas e eu posso escrever a que eu preferir, ok? Ou seja, aqui está a fração, se vocês repararem, 1/4 é a nossa fração e o 0,25 é o nosso decimal, ok? Então, 1/4 fração e 0,25 a forma decimal de escrever o mesmo número. Como que eu faço para transformar um número decimal, um número fracionário, para a forma decimal? Então, vamos lá, bem simples o passo a passo. Para encontrar a forma decimal de uma fração, basta realizar a divisão do numerador pelo denominador. Então, vamos lá. Quem é o numerador dessa fração? Numerador é sempre o número que está em cima. Então, eu vou fazer a divisão do numerador pelo denominador. O denominador é o número sempre que está embaixo. Então, vou fazer sempre essa divisão nessa ordem. O número de cima dividido pelo número de baixo, ok? Então, aqui nós temos um exemplo. Digamos que a nossa fração fosse 4/5, ok? Eu vou fazer, então, a divisão de 4 sobre 5, beleza? Vou dividir 4 por 5. Eu não consigo dividir 4 por 5. Então, eu vou colocar 0, aqui, o que me vai dar 40, certo? O 0, me permite adicionar um 0 aqui no final, ok? Então, eu vou dividir 40 divididos por 5, me dá 8. 8 vezes 5, 8 vezes 5, nada mais é do que 40. 40 menos 40, 0, ok? Então, essa minha divisão me deu um número exato, ou seja, uma divisão exata. Eu tenho o resto 0. E eu tenho, então, que a forma decimal da fração 4/5 é 0,8, ok? Mais alguns exemplos aqui, então, para a gente deixar isso bem fixo. 2/5 nada mais é do que a divisão de 2 por 5. Então, eu vou ter 2 divididos por 5. Mesmo caso de antes, eu não consigo dividir 2 por 5. Então, eu vou colocar 0, aqui para acrescentar esse 0 no final. E aí, eu tenho que 4 vezes 5 é 20. 20 menos 20, 0. De novo, uma divisão exata, o que me dá um decimal exato. Então, eu tenho 2/5 é a mesma coisa do que 0,4. Terceiro exemplo, a fração 3/8. Eu vou fazer 3 divididos por 8. Mesma coisa, coloco 0 para eu ter o 30 aqui. 3, porque 3 vezes 8 é 24. 30 menos 24 sobra 6. O 0, já me permite adicionar esse 0 aqui depois do 6. Então, fica 60. 7 vezes 8, 56. 60 menos 56 me sobra 4. De novo, o 0, 40. 40 vezes 5 é 8 vezes 5 é 40. 40 menos 40, 0, certo? Então, eu tenho a minha divisão de novo exata. E por fim, eu sei que 3/8 é igual a 0,375, ok? Então, essa divisão aqui normal que vocês sempre fizeram, vocês vão fazer agora para descobrir, então, para transformar a fração num número decimal. Por isso que às vezes é preferível, na hora que você está fazendo o exercício,
deixar o número em forma de fração. Não está errado você deixar a fração escrita ali, a não ser que seja pedido para você resolver a fração. Senão, quando você está fazendo uma continha e o final dá uma fração, você não precisa resolver. Você tem o mesmo valor, porque vejam que trabalhoso que dá para você resolver uma fração, certo? Para você escrever ela da forma decimal. Então, só se o exercício pedir para você fazer isso, você faz. Se não, eu recomendo que você mantenha na forma de fração, ok? Agora, um outro exemplo. Quando eu tenho uma divisão que não dá exata. No caso, ele deu exata porque o meu resto sempre deu zero. Agora, aqui no caso de 1 divididos por 3. Eu vou ter 1 dividido por 3, coloco o zero aqui, que me permite colocar o zero ali atrás. Eu fico com 10 divididos por 3. E aí eu coloco 3. 3 vezes 3, 9. 10 menos 3, sobra 1 de novo, vai o zero. 3 vezes 3, 9. Sobra 1 de novo, vai o zero. E eu vou ficar repetindo esse ciclo infinitamente. Por quê? Porque eu sempre vou ter esse mesmo valor. Ou seja, quando o resultado da divisão ele se repete infinitamente, a gente chama ele de dízima periódica. Lembrem-se que a gente viu já sobre a dízima periódica no conjunto dos números racionais lá, que a gente viu na última aula. A gente viu que a dízima periódica ela é um número racional. Então, dentro do conjunto dos números racionais, eu tenho sim a possibilidade de ter uma dízima periódica, ou seja, esse 3 se repetindo ali infinitamente, ok? Então, um resumo do que a gente viu até agora. Eu tenho decimais exatos e decimais periódicos, certo? Os decimais exatos são esses casos aqui. 35 sobre 4, que é igual a 8,75. 9 quintos, que é igual a 1,8. 2 oitavos, que é igual a 0,25. E aí eu tenho os decimais periódicos, que são 3 sobre 37 avos, que é 0,081, 0,81, 0,81. Certo? O período que a gente chama é esse 0,81, que é o que fica repetindo várias vezes. 1 sobre 22 avos, 0,045, 45, 45, 45. De novo, o nosso período 45 ali se repetindo diversas vezes. 1/3, que foi o que a gente calculou ali no último slide, 0,33363, com o período 3. E 6/7, esse é interessante, vejam só. É 0,857142. E o nosso período é esse númerozão aqui, 857142. É isso que fica repetindo várias vezes. 857142, 857142. Certo? Isso fica repetindo várias vezes, ou seja, infinitas vezes no caso, por isso que é a nossa dízima periódica, certo? Então, vimos os dois casos aqui. Gente, eu espero que vocês tenham entendido quais são os principais números racionais aí e como que a gente transforma um número fracionário para um número decimal. A gente vai ver na próxima aula ainda mais uma aula sobre números decimais, números racionais, como transformar o decimal para fração, certo? E vamos estudar mais um pouquinho ainda sobre as dízimas periódicas, que dá para estudar bastante ainda sobre esse tema. Eu espero que até aqui vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, revisem o vídeo, revisem o material que vocês têm. Não esqueçam de resolver os exercícios, que é assim que vocês vão aprender. E eu vejo vocês então na próxima aula.